Paz e graça, igreja. Vamos falar hoje sobre Romanos 5, de 12 a 21. No estudo passado nós falamos Romanos 5, de 1 a 11, já iniciando o estudo sobre os benefícios da justificação, qual é a posição nossa agora diante de Deus, sendo justificado, né, o que nós ganhamos com isso, quais os frutos da justificação. O versículo 12, né, que vamos começar hoje, ele começa com um porquê, né? Então a gente tem que ir um versículo anterior, voltar um versículo anterior para ver por que ele fala porquê. No versículo anterior, que é o versículo 11, o apóstolo Paulo termina dizendo que nós em Cristo alcançamos a reconciliação. Qual é essa necessidade então de alcançar a reconciliação? Porque ele já vinha falando, né, da necessidade de todos buscarem a reconciliação pela graça de Deus. Ele vem mostrando que toda a raça falhou e que todos nós só podemos ser justificados mediante a graça de Deus, pela fé. Então agora, depois de falar que nós, nesse texto, depois de falar no versículo 11, que nós alcançamos a reconciliação, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a partir do 12, né, que alcançamos a reconciliação porque nós participávamos antes de uma comunidade, de uma raça caída, que é a raça encabeçada por Adão. E ele vai mostrar que Adão encabeçou uma raça, a raça daqueles que morreram, né, por causa da união com ele. Ele morreu e todos morreram, ele pecou, todos pecaram. Mas ele vai mostrar, né, que há outra possibilidade, há outra alternativa de participarmos da graça da sociedade redimida em Cristo, dessa nova comunidade dos justificados. Então ele fala dessas duas comunidades, né, dessas duas raças. Então ele vai falar agora sobre a fazer alguns contrastes entre a obra de Cristo e a obra de Adão e a obra de Cristo, a desobediência de Adão e a obediência de Cristo, né, e os resultados disso, né. Ok. Então o versículo 12, né, já diz, porque o pecado de Adão passou por toda a humanidade, e assim todos pecaram, ou seja, todos passaram a participar dessa raça caída. Mas há uma possibilidade agora de participarmos de uma outra raça, que é a raça encabeçada por Cristo. E ele faz esse contraste, né, de Cristo com Adão. Versículo 15, nós temos o contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito em Cristo. Diz assim, porque pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, morreram todos, né? Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja aí o muito mais, ou seja, se houve morte em Adão, muito mais a vida em Cristo, muito mais, vida em abundância, como diz João 10:10. Versículo 16, temos o contraste entre as consequências do pecado de Adão e as consequências da obediência de Cristo. Porque o juízo veio de uma só ofensa, a ofensa de Adão, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, porque muitos, ou seja, todos ofenderam a Deus. Mas esse dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Simples assim, né? Se o pecado de um só trouxe condenação para muitos, a obediência de um só trouxe justificação. Versículo 18 e 19, nós temos o contraste entre o ato único de Adão e o ato único de Cristo. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justiça, para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Mais do que explicado, Adão não precisou de cometer vários atos para arruinar toda a humanidade. Foi um ato só, desobediência dele. Do mesmo modo, Jesus Cristo cometeu um ato só, um ato de obediência. E essa obediência dele trouxe justificação de vida. Essa justificação não é apenas uma posição diante de Deus, a posição de estar justificado, mas é a nossa união com Cristo, é participarmos dessa nova criação, é sermos uma nova criatura, é desfrutarmos de uma nova vida em Cristo. E o verso 20 e 21, nós temos o contraste entre a lei e a graça.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A lei, ela só teve uma finalidade, ela mostrou para o homem os seus pecados e, consequentemente, a sua incapacidade de fazer a vontade de Deus. Por isso, a graça não foi um plano B de Deus. Não, a graça sempre foi o plano único que Deus teve para salvar a humanidade. Esse exemplo está lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e se uniram lá, se revestiram, né, de folhas, se vestiram de folhas. Deus chegou e falou, não é com folhas não. Não é vocês que vão resolver o problema do pecado. Sou eu. É mediante a graça. E aí Deus mesmo, na sua graça, na sua bondade, matou um animalzinho e cobriu eles com pé de animais. Derramou sangue, já prefigurando o sangue de Cristo que nos purificaria de todo o pecado. Terminando, só ressaltando a palavra e muito mais. Mostrando o quê? Essa repetição da palavra muito mais, que ela mostra para nós que se em Adão perdemos em perder o paraíso, né? Perdemos em não ter mais a comunhão com Deus, muito mais ganhamos em Cristo, porque ganhamos a reconciliação, ganhamos uma nova vida, ganhamos a vida eterna, ganhamos vida em abundância. Que todos tenham uma boa tarde e fiquem na paz.